E hoje o Ciência na Catedral traz alguém muito especial. O professor Arthur de Jesus Motel. Ele é do Instituto de Química da USP de São Carlos. Ele tem muita coisa boa para contar para a gente. Professor Arthur, conta para mim o que vem a ser eletroquímica, que é a área de domínio das suas pesquisas. Bem, Kleber, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade de conversar um pouco contigo, né? A mais do que a gente já conversou. Sobre a eletroquímica é uma parte da química, né? Uma sub-área da físico-química, que trata de processos químicos com com o uso de elétrons, vamos dizer assim, como um reagente, né? Então, eu posso fazer um processo quimicamente ou um processo eletroquímico. Eu posso fazer a mesma coisa de transferência de carga elétrica, etc., utilizando o eletrodo. Professor, mas à medida que o professor entrou nessa área, o professor teve uma trajetória para chegar nela. O professor teria várias linhas de pesquisas que o professor poderia estar centrado ou concentrado. O porquê do encantamento pela eletroquímica? Bem, veio do berço. Em parte, a química veio do berço, né? A química veio de um brinquedo que eu recebi, que é um kit de pequeno químico. Então, isso daí me encantou com química e fui perseguindo isso. Eu sou da primeira turma do bacharelado em Química, que na época era Instituto de Física e Química de São Carlos, e me formei no final de 76. Já em outubro de 77 eu fui contratado pela USP, certo? Como no Departamento de Química e Física Molecular, como auxiliar de ensino em tempo parcial. Ou seja, eu falo que ali nós éramos a parte de baixo do tapete de entrada, né? E na minha iniciação científica, eu comecei com eletroquímica. Fui fazer, na época tinha chegado o professor Ernesto Rafael Gonzalez e o professor Luiz Alberto Avaca, com um ano e meio, 2 anos de diferença, que chegaram a São Carlos. E eles foram os pioneiros da eletroquímica no Brasil. Olha só. Eu não estou falando em São Carlos, estou falando no Brasil. Olha só. Então teve um afluxo de estudantes para trabalhar com eles. Eu tive a sorte de estar justamente no mesmo departamento, né? Então eu tive o Luiz Alberto como meu orientador de iniciação científica e depois o mestrado e doutorado fiz com o professor Ernesto. O professor Ernesto foi classificado como um dos cientistas mais influentes do século, certo? Numa pesquisa que teve, tá? Era reconhecido internacionalmente. O professor Luiz Alberto também, ou seja, tem um reconhecimento internacional muito grande, né? E, bem, eu tive a felicidade, assim como outros colegas que estão aqui na cidade, de ser orientado por eles, participar do grupo, a criação do grupo de eletroquímica. Nessa época, eu tinha meu projeto de mestrado, e depois de doutorado, mas a gente trabalhava em projetos aplicados, que era a produção de hidrogênio eletrolítico, tá? Para aplicação industrial, etc. Então isso nos levou a conhecer algumas indústrias e por aí depois foi evolução. Com o trabalho fundamental, eu trabalhava com a parte de adsorção de íons e moléculas orgânicas sobre mercúrio. Depois do doutorado, que eu defendi em 86, passei 2 anos nos Estados Unidos, fazendo meu pós-doutorado na Universidade de Califórnia, em Davis. E aí eu comecei a trabalhar com eletrodos sólidos, de ouro, né? E comecei a aprender também a fazer monocristais de metálicos, né? De ouro e de prata. Retornando, comecei nessa linha. Depois, ou seja, teve a livre docência, eu já estava orientando nessa área, na área de eletrodos, né? Comecei a trabalhar também com corrosão metálica, né? E proteção contra a corrosão, utilizando polímeros condutores. Mais para frente, eu mudei, e aí agora o que eu estou me dedicando é a parte de eletroquímica ambiental, ou seja, tratamento de resíduos líquidos, né? Por processo eletroquímico fotoassistido, combinação de métodos, enfim, e a gente vai tendo interações pelo mundo, no Brasil e no mundo, e é muito bom. É interessante, né, professor Arthur, quando à medida que um pesquisador
faz da trajetória dele tanta coisa importante, inclusive para a humanidade. Mas o professor também me fala e me falou que tudo isso tem um quê aí? Deus fez e vocês descobrem e trabalham em cima disso. Na realidade é o seguinte, a partir do momento, eu acho que se os cristalógrafos assistirem essa nossa conversa, eles tem que dar razão. Você pega um monocristal, por exemplo, um monocristal de ouro, a perfeição, a repetibilidade, certo? A distância, exatamente a mesma distância sempre, é perfeito. É perfeito. Tá? Ou seja, é perfeito o que só Deus é que podia ter feito isso, certo? Então o que a gente faz? A gente vai e descobre. Então, o cristal, tem um monocristal, vai orientar. Você descobre aquela face do monocristalina. Tá? Então, essa perfeição, eu acho que tem tudo inventado. A gente fala realmente, você fez uma descoberta. Sim, eu fui lá e tirei o pano de cima. É a mesma coisa que você ter uma estátua e falar assim, tem um pedaço de granito. Um escultor vai ver o quê? Vai ver uma estátua. Ele consegue imaginar. O que ele faz é só tirar o excesso. Né? São palavras que já tem na literatura. Literatura essa que agrega, né, toda a história dele. Ele é nascido em 16 de novembro de 52, lá em Santos. E hoje ele está com 68 anos. 68 anos bem vividos, e trabalhados, né, bem trabalhados. O pai Arthur, a mãe Rosa, são as referências dele. Fala um pouquinho do seu Arthur, seu querido pai, e da amada mãe Rosa. Fala um pouquinho deles. Bem, eu tenho dupla nacionalidade, sou também português, porque minha mãe é de Ovar, veio para o Brasil com 12 anos, certo? E chegando já, que meu avô lutou na Primeira Guerra Mundial, e como não tinha trabalho em Portugal, a Europa estava passando por toda aquela parte depois pós-guerra, ele veio para o Brasil. Né? E aí ele montou, quando montou uma primeira casa, ele chamou a esposa e filhas, 4 filhas. Né? E ela já, quando chegaram, minha mãe com 12 anos foi trabalhar, né? De babá. O meu pai, por outro lado, é de Trás-os-Montes, mas nasceu numa viagem que a minha avó fez, minha avó paterna fez, e ele nasceu no Rio, mas com poucos meses voltou para Portugal. Depois se encontraram aqui e pronto. Enfim, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou, nunca fomos umas pessoas de posse. Uhum. Ele foi caminhoneiro, tá? Depois teve táxi, e foi assim que ele foi até quando tiraram a carteira de motorista dele com 80 anos. 80 anos tiraram a carteira de motorista. E foi isso que definhou. A partir do momento que ele parou de trabalhar, ele foi definhando e faleceu com 86 anos. 86. Certo. Com saúde perfeita. Só estava velho. E não tinha mais objetivo. Né? Então, mas foi assim. Sempre fomos uma vida sem muita pompa e circunstância. Certo? Uma família simples. Meu pai trabalhava para realmente não deixar faltar o que se comer em casa. Né? Minha mãe sempre foi do lar, né? E a ela eu devo os puxões de orelha, tá? Me fazer estudar tudo. Né? A minha mãe foi sempre assim, a referência em casa. Né? Ela que tomava conta do dinheiro, ela que fazia toda essa parte, cuidava da gente, enfim, sempre tinha orgulho da gente estar sempre limpo, arrumado, etc. Né? E também faleceu com 86 anos, uns 10 anos depois do meu pai. Mas aí ela já conseguiu curtir um pouco os netos. Né? Conseguiu. Hoje avô, um super avô, né? Quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Declina o nome deles pra gente. Daniel,
que está em Curitiba, a Tatiana, que está em Cuiabá, a Stephanie, que é médica veterinária aqui na cidade, e o Arthur, que está em Praia Grande, acabou de se formar e acabou de ser pai, né? Então eu tenho 2 netinhas. Tenho a Sara, 3 anos, e a Isis, que vai fazer 3 meses. 3 meses. Na verdade, professor, o que é preciso, né, nessa vida é curtir a família, né, professor? A verdade é que o professor, com toda essa história, essa trajetória, né, professor? O professor também tem a ideia de que curtir netos é uma boa, porque eu vivenciei e vi você com os olhos brilhando, meio lacrimejados, quando as netinhas chegavam próximo dele. É algo fantástico, né, professor? Olha, os filhos são importantes. Eu, principalmente, eu sempre me dediquei bastante à minha carreira, foram fins de semana, uma série de coisas, trabalhando. Até que eu fui, né, depois, com os menores já nascidos, tinha já os 4, fui acometido de um câncer. Uhum. E aí me bateu o desespero. É mesmo? E a única coisa que eu pedi a Deus é que me desse a oportunidade de ver meus filhos crescer. Opa. Eu tive essa oportunidade. Então aí eu fiz uma coisa um pouquinho diferente. Meus filhos estavam no grupo escoteiro e faziam karatê. Eu fui fazer karatê junto com meus filhos, aqui no Santos, certo? E fui ser chefe escoteiro para ficar com eles. Como chefe escoteiro acho que chegou aos 12 anos que eu fui chefe escoteiro, no grupo 251. Né? E no karatê eu consegui minha faixa preta de karatê faltando 2 meses para fazer 60 anos. Olha então, aí. Dá para fazer. Certo? Dá, professor, dá para fazer. Puxa, que exemplo. E só há 2 anos, cerca de 2 anos, é que eu estou nos Vicentinos. Ou seja, são etapas que a gente vai cumprindo. Eu tinha que fazer alguma coisa. Tá? Bom, então vai indo. Fala um pouquinho então, já que você tocou no assunto Vicentinos. O que é a Ordem Vicentina e o que ela somou na tua vida? Na realidade, eu estudei em Colégio de Irmãos Maristas, no meu ginásio, no Colégio Santista em Santos. Com isso eu já tive uma formação religiosa um pouquinho diversa, né? Diferente do que a maioria das pessoas. Né? Depois, bem, aqui com trabalho, etc., você dá umas afastadas, volta. Mas eu queria fazer alguma coisa a mais. Né? E eu comecei a participar mais na igreja lá de Santo Antônio, lá na Vila Prada. E depois de um tempo eu entrei no Terço dos Homens e rezava, mas faltava alguma coisa. E esse alguma coisa é fazer alguma coisa pelos outros. Certo? Então eu entrei na Sociedade São Vicente de Paulo. E é muito bom a gente sair, fazer visitas, discutir, ver os problemas, entender. Esse que é você conseguir fazer o bem para os outros. Né? A Sociedade São Vicente de Paulo é uma sociedade internacional. Né? E eu estou num conselho particular, né? A minha conferência está num conselho particular muito bem organizado, certo? Que dá muito respaldo. Fora isso, a gente vai fazendo, fazer o bem. Faz o bem. E faz ciência também. São 51, em média, orientados por ele. Pessoas que passou por iniciação científica, por mestrado, por doutorado, por pós-doutorado, pelas mãos deste pesquisador, desse cientista, desse avô, desse pai, que está conversando com a gente agora. Professor, o que significa ser professor, orientar, trabalhar com alunos e ganhar, inclusive, fazer com que os seus alunos ganhem prêmios importantes? Lógico, lembrando do seu trabalho com a Espanha e com Portugal. Olha, deixa eu só te corrigir uma coisa. Uhum. Foram 51 alunos de mestrado e doutorado formados. As supervisões do pós-doutorado, não contei nem a questão de iniciação científica, mas doutorado e mestrado. Faltou
Sim, não, é porque é assim, são fases que você, desafios que você vai se colocando e você vai vencendo. Meu pai queria que eu fosse bacharel, só que nunca falou que era bacharel em direito, ele falou que era bacharel. Eu sou bacharel em química, né? Então, e minha mãe queria que eu fosse professor. Então, eu fui professor. Não era bem o que eles estavam imaginando, mas foi alguma coisa que chegou lá. Primeiro, ser professor. Se você aprende alguma coisa, qual o intuito? Por que você não vai ensinar? Se você não ensina, aquilo que você aprendeu é inútil. Pensa, quantas horas eu passei estudando, passei trabalhando no laboratório, conversando com os alunos, pensando, olhando, fazendo pesquisa bibliográfica, lendo artigos. E depois, vou guardar isso para mim? Mas quando a gente morrer, vai ficar o quê? Certo? Então, se eu fizer isso e não repassar para os outros, é perda de tempo. Perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Ser professor é alguma coisa que eu gosto de estar com os alunos. Cada vez que eu dou aula, eu me renovo com meus alunos. Que eu dou aula, por exemplo, primeiro ano, no Laboratório de Química Geral. Eu adoro ficar com meus alunos. Agora, com essa pandemia aqui, está estragando meu gosto. Mas, enfim, eu me sinto à vontade. É como se fosse uma injeção de ânimo na gente. Certo? Você vê aquela juventude vibrando, querendo aprender. E você fala, pô, agora eu tenho um montão de gente para me escutar. Você consegue uma plateia cativa, coitadinhos. Enfim, ser professor para mim é extremamente importante e faz parte do que eu sou. Eu não sei se seria diferente, fazer alguma coisa diferente disso. Mais uma das suas alunas ganhou um prêmio CAPES, importantíssimo. A Dawane Dionísio, ela acabou o doutorado o ano passado e a tese dela foi submetida a CAPES, ao prêmio CAPES de tese e também ao prêmio USP de tese. E em ambos os contextos, ambos os concursos, ela conseguiu menção rosa, né? Isso para ela foi excelente. Para mim foi um orgulho, porque o trabalho dela realmente é excelente. Ela é uma pessoa assim muito esforçada, inteligente, ativa. E também ela conseguiu com isso, né, ou seja, com esse trabalho, conseguiu o duplo diploma, com o título de doutor pela USP e o título de doutor pela Universidade de Castilla-La Mancha da Espanha, né? A gente já tem colaboração com eles. Já teve a Fernanda Souza, que fez o doutorado também com duplo diploma. E agora estou com o Rodrigo, o meu aluno de doutorado, que está lá fazendo o duplo diploma também, está trabalhando que nem louco. Inclusive com Portugal tem muito trabalho feito também, né? Ele fala que é importante tudo isso, ele tem satisfação de fazer tudo isso, só que ele continua, ele não para. Ele acha que pedra que rola não forma limbo, não envelhece o homem atarefado. Será que tem alguma coisa a ver com a tua proposta? Na realidade, é assim, se você para de pensar, para de trabalhar, você perde a sua noção de vida, de objetivo. E isso faz com que você define. Veja bem, você tem, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer é uma questão que, se você estiver exercitando seus neurônios, etc., tem exercícios específicos para a terceira idade, para desenvolver propriedades cognitivas, tudo. Certo? Para quê? Para que você esteja com o cérebro funcionando. Você fica na frente da televisão, só vendo televisão, ou então o celular, tá? O que acontece é que você começa a definhar. Ponto. Você envelhece. Vamos dizer assim. O negócio é manter a cabeça nova, renovada. Né? E isso daí faz o trabalho. Com o trabalho você tem um objetivo. Deixa eu te contar uma particularidade. Eu tive um aluno que também fez o duplo diploma em Portugal, lá na Universidade de Coimbra. E o Herbert. E foi interessante porque eu fui levar o Herbert e os professores, o Christoph Brett e a Anna Brett, eles me convidaram para fazer uma palestra. E
a hora que eu fui me apresentar, né? Eu me apresentei aos alunos, né? Fui apresentado primeiro, depois me apresentei e falei assim, olha, aqui tem uma característica que vocês não sabem. Eu também sou português, né? E essa vinda aqui, essa oportunidade de conversar com vocês, para mim tem uma importância muito grande. É uma honra, porque minha mãe é portuguesa, de Ovar. E sempre viu Coimbra como o top dos tops, né, de Portugal. É a parte de... E ela falava de Coimbra sempre com um orgulho tremendo, porque Coimbra era parte de Portugal, né? E nesse momento eu estou aqui em Coimbra apresentando uma palestra. Ou a minha mãe deve estar aí orgulhosa para caramba, né? Então, aonde ela esteja, ela estava orgulhosa. E isso daí foi para mim, algumas coisas que a vida traz para a gente. Olha. Isso para mim foi uma coisa extremamente compensadora. Compensadora, tanto é que nas andanças pelo mundo, desenvolvendo ciência, fazendo palestras e trabalhando, ele me mostrou uma espada, talvez, se assim posso chamá-lo. E aquilo me chamou a atenção e ele me trouxe e colocou em cima da minha mesa e disse, olha isso. Isso aqui é uma boa réplica, talvez, de um castelo onde eu estive. E contou uma história sobre essa cultura que ele assimilou. Conta um pouquinho sobre essa história. Essa espada aí me deu um trabalho tremendo para sair com ela da Espanha, né? Porque apesar de ser pequena, certo? Não era uma espada grande, era pequena, mas eu achei muito interessante. Eu comprei isso em Toledo, tá? Ou seja, aço de Toledo, que todo mundo, né, fica imaginando. Essa não é uma só, eu tenho outra em casa, maior, um florete, que aquele lá foi mais tranquilo. Mas aquela lá é toda uma parte que retrata muito a história de Toledo, né, da Espanha, dos cavaleiros, né, que eu estive justamente em Ciudad Real, e lá tinha a ordem de Calatrava, certo? Era uma ordem religiosa. E lá tem a sede de 4 ordens. Tem de Montesa, de Alcântara, de Calatrava e de Santiago. Olha. Né? Então são as 4 ordens que estão lá. Né? Então é interessante ir na Catedral de Ciudad Real e estarem... Muitas vezes tem missas com o pessoal que faz parte dessas ordens ainda por lá. É muito interessante. Que coisa interessante. Isso daí é genial, porque quando você... Bem, na minha época, né, quando eu era jovem, ou éramos jovens, eu lia muito a questão de literatura, sobre a questão da história mundial. Então, via essa questão de cavaleiros, Ivanhoé e tal. Então, isso daí era uma curtição tremenda. E, de repente, você está ali no meio. Você vai no castelo de Calatrava. Olha as ruínas que estão recuperando. É muito legal. É muito legal. Isso é emocionante. A mesma coisa que no Museu dos Inválidos, né? No Palácio dos Inválidos, em Paris, tá? E ir na parte do museu relativo à Primeira Guerra Mundial e ver lá um uniforme que o meu avô usou. Estava lá Cara, isso enche a gente de orgulho, faz a gente pensar e vontade de estudar e etc. Que bom, toda essa vontade levou ele a tudo que ele faz hoje e vai fazer muito mais, né? Mas pensando e, lógico, questionando ele um pouquinho mais, fala um pouquinho sobre a importância de religião e ciência. Olha, quando você pensa em religião, vamos abordar por um aspecto. Eu associo muito a religião com a ética. Você tem que respeitar as regras, você tem que ajudar os outros, certo? Você tem que evitar, ou seja, seguir os mandamentos da ética é a mesma coisa que, se você for ver, seguir os mesmos mandamentos de Deus. Tá? Então, você pode fazer muita coisa, mas você faz as coisas como? Através de alguns dons. Esses dons, quem te deu foi Deus. Tá? E se você não colocar esses dons a serviço dos outros, seus dons são jogados fora. Tá? Olha aí.
Eu acho que, e tem aquilo que eu te falei, a quem muito é dado, muito será cobrado. Olha aí. Então tem pessoas que têm muitos dons, certo? Quanto é que eles estão realmente dando daqueles dons? Não significa acumular dinheiro, acumular fama. Isso daí para mim vou parar no caixão como todo mundo. Certo? Eu vou virar chorume, certo? Se não for cremado. Então, ponto. Ou seja, ninguém leva nada daqui. Quantos cientistas passaram? Eu tenho vários ex-professores que considero muitíssimo, lembro sempre deles, tá? E daí? A geração de hoje, se você não fica batendo, não se sabe de nada. Aliás, eu mandei um link, né, do site da Comissão de Cultura e Extensão do Instituto, sim, porque justamente a professora Maria Olímpia está organizando um museu, né, digital, uma memória digital do Instituto. E é interessante, porque tem vários professores que já faleceram, funcionários, que deram uma contribuição. Nós somos o que somos hoje graças à contribuição desse pessoal todo. É verdade. É muito fácil chegar na hora e falar assim, eu agora cheguei, vou sentar na janelinha. Mas não é sentar na janelinha nada. Né? Tem que ralar. Tem que ralar. Né? Tem que ralar como? Você tem que dar sua contribuição. Né? E é isso que é importante. Você dá a contribuição para onde? Para o seu instituto, para a sua comunidade. Né? E se você vê, todo mundo que entra, compra, veste a camisa. Tem alguns poucos que falam assim, eu estou aqui, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, fazer o que é meu e pronto. Mas são poucos. Normalmente o pessoal, é isso que motiva, inclusive, estou falando pela USP, mas eu sei da Federal que também o pessoal tem muitos colegas meus que estão do mesmo jeito. A gente veste a camisa e luta pela instituição. Bonito. Certo? E mantendo a ética. Tá? Então a gente tem a comunidade eletroquímica aqui em São Carlos, talvez seja a maior, com certeza é a maior da América Latina. A concentração de eletroquímicos na cidade, entre a Federal e a USP. Tá? E considerando também que o professor Ernesto Rafael Gonzalez faleceu ano passado, Luiz Alberto Vaca faleceu esse mês que passou, tá? E com uma semana de diferença morreu o professor Carlos Ventura Dalcaine, que era da Federal. Olha. Os 3 argentinos que vieram para cá e montaram esse grupo de eletroquímica. Olha aí, tudo passa, né, professor? Então, essa é a parte histórica, é muito legal. Tá? E eu fiz parte dessa história, mais legal ainda, fico vibrando. Certo? Pronto. Professor, uma frase. Uma frase? Uma frase que tiver memória. Uma frase. Se eu não ensinar aquilo que aprendi, né, meu aprendizado vai ter sido inútil. Uma palavra, professor. Deus. Deus. Puxa vida, que palavra forte. E agora eu te peço para você me fazer uma mensagem final para quem te assiste, passando suas impressões de vida, de ciência, de pesquisa, de humanidade, de religião, de tudo isso que está em você. Uma mensagem final. Jesus, essa daí é a tarefa mais difícil que já me deram. Na realidade, você tem que ter, eu peço todo dia a Deus que não me deixe ser prepotente. Porque a prepotência é a pior coisa que pode existir. Você tem que pensar em todo mundo, cada um está fazendo a sua parte. Né? Então, um bom dia, uma boa tarde, certo? Uma palavra, uma brincadeira, uma palavra alegre que você faça, você já traz um montão de animação para todo mundo. Em ciência, certo? É a mesma coisa. Você tem que trabalhar em ciência, você tem que fazer aquilo que você gosta, onde você gosta e com quem você gosta. Então, ciência, se você vai para um laboratório trabalhar, você tem que gostar primeiro do tema. Você tem que ter um ambiente de trabalho que seja um ambiente bom. E você tem que ter o seu orientador que seja uma pessoa compreensível, que te ajude. Se tem muitos que andam fazem a pós-graduação meio mancos, né? Porque muitas vezes falta um desses.
Mas esse daí é fundamental. Eu sempre falo para meus alunos isso. Você tem que fazer o que você gosta, onde você gosta, com quem você gosta. Tá? E aí você é pago para se divertir. Pronto. Tá? Eu gosto do que eu faço. Eu ainda não me aposentei, apesar de já ter mais do que tempo de me aposentar, não me aposentei justamente porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto de desafios, tá? Gosto de pensar toda hora perturbando o pessoal da oficina para fazer alguma coisa para mim. Né? Então, é bom, cara. É questão de ter colegas, ter interações. E outra coisa, ciência não se faz sozinho. Não adianta você chegar e sair como um eremita e falar assim, vou fazer ciência. Não. Você faz com interações. Né? Então eu tenho colaboração com o exterior, tenho colaboração aqui dentro do Brasil. Colabora, pronto, vamos colaborar. Eu acho que é importante, as ideias se juntam, as ideias progridem. Importante, importante. Então a gente utilizando os meus dons com os dons dos outros, a gente vai conseguir coisa melhor. Fala uma coisa para mim, o nome da tua esposa? Ângela Maria. Quando você viu a Ângela pela primeira vez? 1970, deixa eu ver, 76. Onde foi? No bar do Escobar, na Escola de Engenharia. Era embaixo do E1 da Escola de Engenharia. Eu conheci ela, um ano e meio depois a gente estava casando. Nós casamos em junho de... mais ou menos foi no final de 76, mais ou menos isso, em junho nós casamos. Eu gostaria de terminar essa entrevista pedindo para você deixar uma mensagem para ela, o que é ela na tua vida e a importância dela em tudo que vocês já viveram. Olha, toda vida de casado tem altos e baixos, você também sabe disso, né? Mas você sempre tem para quem voltar quando você está cansado. Você chega em casa, você tem que se reanimar, tem sua família. Ela foi minha companheira para montar uma família. E que família gostosa, certo? Agora nós curtimos os netos juntos. Eu espero que a gente continue curtindo isso ainda há bastante tempo. A hora que eu tive problemas, ela estava junto comigo. A hora que ela teve problemas, eu fui para junto dela. Meu, companheirismo, troca de companhia, troca de carinho, troca de amor, pronto. Amor. Ele termina essa entrevista falando uma palavra mágica, amor. Olha, depois de uma entrevista desta, eu suspiro fundo, eu digo que o meu nome é Kleber Chicrala e que a gente vai se ver no próximo programa. Obrigado pela sua atenção. Até lá.